A graça... Oh, perdão, só um instante. Pronto. Entendi que estava gravando, ok. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou rezar uma Ave Maria e vocês rezam a Santa Maria, segunda parte da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo deste mês de outubro, normalmente é muito interessante que a gente esteja trabalhando uma noção bonita e clara daquilo que a gente chama a missão propriamente. Mas existem vários aspectos da missão que devam ser vislumbrados por nós. E um deles é bem interessante, é a questão mesma do discipulado. Afinal de contas, todos nós, enquanto servos e servas, enquanto pessoas que somos seguidores de Jesus, todos nós nos sentimos discípulos. E, é claro, partilhamos não somente dessa visão de discípulo, como também de todas as, entre aspas, sequelas, das quais também estamos abertos. Em outras palavras, a gente não somente é discípulo, como sofre também as consequências de ser discípulo. E isso dentro do mês missionário, ele ganha um jeito muito especial de ser e de fazer acontecer. Por quê? Porque durante o mês missionário é muito próprio que nós, às vezes, nos sintamos sempre missionados. E o discípulo, ele é missionado. E uma vez missionado, ele é missionário, não é? Ele é missionário. É interessante que a gente possa estar dando uma olhada, porque até mesmo essa visão de discípulo, tal como Jesus se utilizava desse termo, é bem interessante. Porque no Antigo Testamento, a gente tem várias palavras para designar o discípulo. Talvez a mais próxima do termo discípulo seja a palavra talid, em hebraico. A palavra talid indica alguém que faz o seguimento, uma opção de fazer o seguimento de alguém para beber desta sabedoria que era própria deste alguém. Em outras palavras, o discípulo sempre ia atrás de alguém que lhe pudesse ensinar alguma coisa. Talvez tenha sido aí o grande início daquilo que nós chamamos a pedagogia antiga e também da pedagogia moderna. A pedagogia, de uma forma geral, não era o professor que vivia correndo atrás do aluno ou o mestre que vivia correndo atrás do discípulo, mas era exatamente o contrário. Era o discípulo que vivia correndo atrás de um mestre. Ele deveria ter um mestre. Então, isso é fundamental da gente poder estar dando uma olhada nisso. Então, hoje em dia, às vezes, a gente vê que os professores ficam loucos porque, às vezes, os alunos não querem assistir a aula ou nem presenciar alguma atividade em sala de aula. Não, mas na época, principalmente em que a prática deste ensino começa na história, é o contrário que acontece. É o aluno, é o discípulo que vai em busca de um mestre. É claro que a gente já até comentou isso outras vezes, mas faço questão de ressaltar. No caso de Jesus, acontecia algo bastante novo.
O que, de novo, acontecia em Jesus? É muito simples. Acontecia de que Jesus, ele não era aquele que aceitava simplesmente os discípulos escolherem-no, né? Não eram somente os discípulos que fariam, então, a opção, mas ele opta também de escolher os seus discípulos. Isso faz uma coisa bastante, uma novidade para o mundo antigo. O mundo antigo que via as pessoas irem em busca do discípulo, aliás, do mestre, o discípulo indo atrás do mestre. Mas em Jesus isso acontece de uma forma diferenciada. É Jesus que vai em busca do discípulo. É Jesus que vai querer torná-lo seguidor seu. Então, ele escolhe aqueles que ele quer. Então, há uma novidade na proposta de Jesus, que, obviamente, poderia ser proposta de outros na época de Jesus. Porém, como a Escritura já nos afirma que Jesus tinha essa prática, a gente pode entrever que Jesus se dá a oportunidade de fazer essa novidade bem perene, bem real, na sua vida enquanto mestre. Boa tarde, o iPhone está dando para todos nós. Muito bem. Nós estamos, então, em busca dessa ideia trazida por Jesus. É verdade que não somente nós devemos nos sentir discípulos de Jesus, porque essa ideia, como eu estava dizendo com o termo talit, que era o discípulo antigo, era aquele que fazia o segmento do mestre. Porém, essa palavra, tal como nós a temos, discípulo, ela não é compreendida assim. Ele era um seguidor, ele era alguém que estava para aprender, mas não tinha essa palavra específica no Antigo Testamento. A gente vai ter principalmente no Novo Testamento. E a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, no grego, a gente diz matetes. Matetes é o discípulo. Talit seria aquele seguidor, seria aquele que está atrás, seria aquele que segue um determinado mestre. E mestre aí a gente vai encontrar várias definições para mestre. A gente vai encontrar várias definições para mestre. Por exemplo, existiam os mestres que eram os sábios e que eram os profetas. Então, que não dizer, por exemplo, de Eliseu, que passa a ser aquele que vai correr atrás, vai ser o seguidor de quem? Do profeta Elias. Então, Eliseu que passa a ser este talit de Elias, não é? Existe, por exemplo, lá no capítulo 8 de Isaías, algumas formulações que indicam que Isaías também possuía discípulos. Então, os mestres, os sábios de Israel, eles tinham discípulos, eles tinham pessoas que, poderíamos dizer, estavam aptas para a aprendizagem com eles. E é claro, aonde é que eles iriam beber principalmente da fonte dessa aprendizagem? Na Escritura, na Sagrada Escritura, que o povo hebreu chamava de Torá, como até hoje em dia também chama. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei por excelência do povo de Israel, demonstrava claramente uma realidade. Qual realidade? A realidade de que eles Alô, pronto. Eu acho que deu uma caidinha aqui, mas nós estamos retornando. Acho que
estão me ouvindo novamente, não é? Então, nós temos os participantes. Penso que todos estão me ouvindo novamente, não? Sim? Sim. Estamos sim, padre. Pronto, graças a Deus. E como a nossa internet às vezes pode ter as suas oscilações, eu coloquei aqui nos dados móveis porque fica mais fácil para a gente, já que se tem um programa de dados, então a gente tem que usar. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós somos convidados a ver essa realidade bonita que nos aparece sobre o discípulo que segue um mestre. E isso motivados principalmente por uma realidade. Qual? A realidade que é a realidade que se nos apresenta dentro da Escritura, de alguém que vai, para ter um progresso espiritual autêntico, é necessário que faça a utilização da sabedoria dada por um mestre, dada por um sábio que lhe vai instruir. Obviamente, isso não se caracteriza tão somente na época apostólica, ou mesmo na época de Jesus, mas também bem antes dela já se vê essa prática, embora não se tivesse um termo próprio, como nós estávamos conversando. Talvez o termo que mais se aproxime disso fosse o talid, como é dito em hebraico. Porém, em grego a gente tem uma expressão muito própria, que Jesus dela se utiliza bastante, que é a expressão matetes. Matetes, que seria o discípulo, tal qual nós o conhecemos hoje, inclusive dentro da vida cristã. Ora, todos nós nos devemos sentir discípulos. Afinal de contas, quando Jesus assim nos convida para o seu seguimento, nada mais é do que querer que nós sejamos discípulos. E o discípulo, é claro, sempre terá uma missão. Missão esta que prioritariamente será fazer a imitação, entre aspas, do seu mestre. Então, o discípulo deve imitar o mestre. Não no que diz respeito àquilo que seja próprio do mestre, no sentido de gestos, andar, ou mesmo jeito de falar. Não, mas principalmente com relação à estrutura do seu ensinamento, aquilo que o mestre ensina. Então, o discípulo será um repetidor, podemos assim dizer, alguém que faz essa gravação ecoar para outras pessoas. É claro, a gravação, sempre nós nos remetemos à evangelização, enquanto que a reprodução disso para outras pessoas a gente chama de catequese. Lembrem-se que, por exemplo, abrindo um parêntese, sempre o Papa Francisco, ele costuma fazer catequeses. Por quê? Porque isso não é propriamente uma evangelização, porque ele não vai estar trabalhando aquela base original, querigmática, que seria o quê? Que seria anunciar Jesus como pela primeira vez. E não somente isso, mas fazer um apelo de seguimento a Jesus, assim como da mesma forma ele mesmo deva ter feito na vida. Então, o Papa salta essa questão da evangelização e adentra aquilo que nós chamamos a catequese. Então, uma primeira missão discipular é aquilo que nós exercemos já como função e como atribuição dentro da igreja. O quê? A questão da catequese. A catequese é própria do discípulo. O discípulo é catequético. Aliás, o discípulo vem a ser este que se torna de verdade o catequista, a catequista, e assim ele tem uma vida catequética. Ele vai procurar reproduzir aquilo que o seu mestre lhe ensinou através do eco da catequese, através do eco, melhor dizendo, que é a catequese. Então, isso é fundamental. Nós, portanto,
não podemos, de forma nenhuma, nos desvencilhar dessa estrutura que nós chamamos catequética, propriamente dita. Não podemos, de forma nenhuma. Então, a palavra discípulo, também a gente pode dizer que, em língua portuguesa, ela nos vem justamente da língua latina, não é? Ela nos vem do latim, discípulos, discípulos. É claro que essa visão também foi muito atribuída, como nós já havíamos visto, na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele muito se utilizou deste termo. É claro que em grego, como a gente já observou agora algumas vezes, por eu ter dito a vocês, essa expressão matetés implicava não somente um aprendizado à distância, mas um aprendizado mais próximo. E até o momento em que o discípulos latino, né, se transforma nesse matetés grego, que seria alguém que, como eu estava dizendo, alguém que o discípulo se transforma naquele que segue, naquele que faz o seguimento acontecer. Então, o discípulo assim realiza. Então, mais do que nunca, tem muito a ideia do discípulo ser como que um jovem aprendiz, né? Tem até os métodos, as formas hoje em dia, em que as pessoas, para se tornarem bons ou boas trabalhadores, trabalhadoras, deverão ser jovens aprendizes. Ou, em outras palavras, deverão fazer estágios, né? Estágios, onde poderão exercer de forma prática tudo aquilo que já aprenderam e aprender novas técnicas. Se dizia muito na universidade que você não aprende a ser um profissional apenas nos bancos de faculdade, mas você aprende a ser um profissional na prática. Então, para isso, por exemplo, existem os estágios. Por exemplo, da classe médica em específico, existe o internato. Depois, né, existem outras formas, depois do internato, de você justamente estar fazendo uma especialização própria. Então, do mesmo jeito, o discípulo, ele ia também, de acordo com o público com o qual iria trabalhar, ele ia se especializando, a ponto de que existiam discípulos e começaram a se especializar no Oriente Próximo. Existiam outros discípulos que começaram a se especializar junto ao povo judeu, como no caso o próprio Mateus, não é? Então, a gente, como Pedro, como Tiago, outros em relação a outras classes sociais existentes no Império Romano, como no caso Paulo, Barnabé, Marcos, enfim, a gente vai vendo que há também públicos específicos para certos tipos de discípulos. E é claro, o apóstolo, ele é sempre um discípulo, embora o discípulo possa não ser apóstolo. Então, é necessário que a gente lembre isso. O discípulo, de uma forma bem clara, ele poderá não vir a ser apóstolo, mas todo apóstolo é discípulo. Todo apóstolo é discípulo. Porém, com um acréscimo dentro da missão que lhe é dada. Ele tem uma missão enquanto específica, o apóstolo. O apóstolo, na verdade, seria um discípulo com uma missão. Alô? Ouvindo? Pronto, voltou. O apóstolo seria um discípulo com uma missão específica, não é? Um discípulo com uma missão específica. E por ser um discípulo com uma missão específica, tinha também um nível de aprendizado junto a seu mestre bem superior a dos discípulos. Alô, alô, alô. Bem superior a dos discípulos em um aprendizado
bem superior. Alô, alô, alô. Bem superior à dos discípulos. Por causa disso, é necessário que se diga uma realidade. Qual? A realidade de termos... Está cortando para vocês algum momento? Não, não é? Tá certo. Então, a realidade que a gente tem do discípulo que é formado aos pés do mestre. Esse que vai ser chamado de apóstolo, e eu já também, uma ou outra vez, tenha dito para vocês, mas repito, o apóstolo é aquele que segue mais proximamente o mestre. Logo, seria aquele que teria uma convivência com o mestre. Ele vai viver. O discípulo, na época de Jesus, ele não somente vivia próximo do seu mestre, ele não somente convivia esporadicamente com o seu mestre. Não, o discípulo, na época de Jesus, ele era alguém que vivia com o mestre. Uma das grandes produções cinematográficas do cinema fala de um famoso autor chamado Umberto Eco. E este autor, chamado Umberto Eco, ele reproduz como era o noviciado da vida religiosa na Idade Média. E ele fala de um franciscano que tinha um noviço consigo. E o noviço vivia junto ao mestre. Por quê? Porque o assim chamado mestre de noviços deveria ensinar tudo ao seu discípulo, tudo ao seu noviço, para que ele aprendesse e reproduzisse depois, por si mesmo, aquilo que tinha aprendido de seu mestre. Então, isso é fundamental que a gente possa compreender. Algo também muito nobre que deva ser observado por nós é a questão do discípulo viver com o mestre. Afinal de contas, como eu dizia, existiam os chamados, assim, discípulos de Deus. Eu vi até um artigo, e reproduzo para vocês ao pé da letra, que lhes repasso. Diz assim, é um artigo em que se trabalha também a questão do discípulo e que vem a falar dos discípulos de Deus. E eu rapidamente leio aqui para vocês, para que vocês tenham uma visão sobre. Uma vez que a palavra divina é a fonte de toda a sabedoria, o ideal não é pretender-se a um mestre humano, e sim ser discípulo do próprio Deus. Em outras palavras, o que o discípulo queria na época de Jesus não era tão simplesmente seguir a uma pessoa humana, não era simplesmente ter uma pessoa humana que lhe indicasse o caminho a seguir, mas o discípulo queria de verdade era ser um seguidor de Deus e da sabedoria que vinha da parte de Deus, e que aquela pessoa humana a quem ele seguia, na verdade, era, por assim dizer, uma ponte entre a sabedoria humana, aliás, entre a sabedoria divina, a sabedoria que vinha da parte de Deus, e a sua pobre ignorância humana. Em outras palavras, o discípulo, quando seguia uma pessoa, é porque reconhecia nesta pessoa uma proximidade dela com Deus. E porque reconhecia nessa pessoa esta proximidade com Deus, ele queria beber da própria sabedoria de Deus que estava presente naquela pessoa. Em última instância, o discípulo não fazia o seguimento de alguém só por este alguém enquanto humano, mas porque ele tinha uma visão de divino presente naquela pessoa humana. Por exemplo, o exemplo do seguimento feito a Jesus. Muitos dos que seguiram Jesus
foi porque o reconheceram como o Hamashiach, como o Christos, o Cristo, não é? O Messias esperado. Então, porque eles faziam reconhecimento do Messias, aquele que vinha da parte de Deus, aquele que estava nos ensinando o que Deus nos queria dizer, então eu fazia o seguimento dele. Então, a princípio, não era pela pessoa que era mestre, mas por aquilo que da parte de Deus ele tinha usufruído para poder passar em sabedoria, em conhecimento para os discípulos. A sabedoria divina personificada, é interessante pensarmos nisso, a sabedoria divina personificada chama assim os homens a ouvi-la e a seguir suas lições. Em outras palavras, a própria sabedoria de Deus nos atrai a si. E, é claro, nos vai atrair a si nas pessoas que dela usufruíram, que dela beberam, que dela aprenderam. Então, se alguém se deixou formar pela sabedoria de Deus, eu, próximo daquilo que Deus mesmo me vem falar, eu vou também poder me utilizar dessa realidade. Eu vou também fazer acontecer essa realidade para os discípulos que estão a me seguir. Então, o mestre tinha por obrigação não simplesmente passar as suas ideias, mas na época de Jesus, porque os mestres eram ligados ao templo, à liturgia e ao próprio Deus, eles deveriam passar aquilo que ouviam da parte de Deus. Então, isso é fundamental. Então, nós não podemos, de modo algum, deixar que isso se apague de nós. Até aí, eu acho que está sendo compreensível. Vamos lá. Mais um pouco, dentro desse artigo que estava lendo, diz o seguinte para nós: Deus irá fazer-se Ele próprio o mestre dos corações. Ninguém terá mais precisão de mestres terrenos, mas todos serão discípulos de Deus, como diz no capítulo 54, versículo 13 do livro de Jeremias. Jeremias 54, 13. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês o que eu estou lhes querendo dizer. Jeremias, eu peço que quem tiver com a sua Bíblia aí possa, porventura, se utilizar dela. Jeremias 54. Perdão, gente. Isaías, desculpem. Eu aqui vi errado, não é Jeremias, é Isaías. Isaías 54. Jeremias não tem nem capítulo 54. Isaías, capítulo 54, versículo, como nos é apresentado aqui, 13. Diz assim para nós: teus filhos serão todos discípulos de Yahvé, e grande será a felicidade deles. Então, por quê? Porque Deus mesmo se faz esse mestre para nós. Deus mesmo nos quer ensinar as suas ordens, os seus preceitos, o seu jeito de ser. Então, antes das pessoas procurarem um mestre humano, isso não acontecia. Eles viam na pessoa humana uma realidade. Qual? A realidade que ele bebeu de Deus, a realidade que ele usufruiu da parte de Deus. Era isso que eles viam.
Eles não viam outra realidade. Eles viam que essa realidade vinha da parte de Deus. Como nos diz Isaías 54:13, teus filhos serão todos discípulos do Senhor, discípulos de Yahvé, e grande será a felicidade deles. Eles buscavam seguir a Deus. Então, existiam aqueles que, primeiramente, eram tidos como discípulos dos profetas, dos sábios. Mas tudo isso desembocava no seguimento feito a quem? A Deus. Deus era, por assim dizer, o mestre por excelência. Deus era quem lhes dava a oportunidade de fazer a novidade acontecer. Do aprendizado, claro, novidade do aprendizado. Por isso, ao próprio servo de Javé, encarregado de ensinar as prescrições divinas, Deus, cada manhã, lhe abre os ouvidos e lhe dá uma língua de discípulo. Se vocês dão uma olhada um pouco antes, em Isaías 50, no versículo 4, vem a dizer isso. Eu vou lhe dar ouvidos de discípulo. Eu vou lhe dar, ele abre os ouvidos, lhe dá uma língua, aliás, de discípulo. Ele vai ser aquele que escuta, e escutando, reproduzirá o que ouviu. Então, isso é fantástico. O discípulo não age por si, o discípulo age pelo seu mestre. O discípulo age pelo seu mestre, de acordo com o mestre. Então, nós que somos também catequistas, mais do que nunca, é imperativo para nós que nós não nos afastemos da palavra do Senhor, de modo algum. É ela a fonte da nossa catequese. Porque se nós nos afastamos da palavra do Senhor, deixamos de ser discípulos, porque deixaremos de ouvir a voz de Deus. E não ouvindo a voz de Deus que nos chamou, não poderemos executar a missão que ele nos deu a realizar. É simples. Se eu não escuto aquele que é o meu chefe, eu não poderei exercer bem a tarefa que me é confiada pelo meu chefe. Isso vale seja para o gerente do supermercado, seja para o chefe de equipe médica, seja para o grande empresário de uma multinacional. É claro, também, obviamente, para Jesus, nosso Senhor. Se eles se afastavam do mestre, eles começavam a ouvir vozes outras, vozes que às vezes queriam se rivalizar com a do seu mestre, tentando a todo custo fazer com que essas novas vozes fossem ouvidas e outras missões lhe fossem sobrepostas às missões que outrora o seu mestre lhe tinha dado. Em outras palavras, quem se afasta da palavra de Deus corre o sério risco de ouvir a própria voz, de ouvir a voz do mundo, entre aspas, ou de ouvir a voz do tentador ou da tentação. Então, essa é a realidade. Por isso, não podemos, de modo algum, nos separar desta palavra. Lembrem-se, por exemplo, olha, nós vimos que tem gente aí curando em teu nome, estão fazendo curas. Então, a gente vai proibir, vai mandar descer fogo do céu sobre eles. Não faça isso não. Então, a palavra do Senhor deve se sobrepor à palavra de possíveis outras vozes que pudessem acontecer junto aos discípulos. E aí eles vão dizer, não, no caso Jesus, não faça isso, porque não há quem, de alguma forma, seja contra nós, seja a nosso favor e fale mal de nós. Então, se eles estão realizando tudo isso em meu nome, então deixem eles fazer. Então, é uma proposta de uma significação de que para os discípulos isso pareceria uma rivalidade.
estão fazendo coisas em teu nome, Senhor, que nós nem sabemos o que é que estão fazendo. Porém, nosso Senhor vem a reprimir os discípulos, dizendo que ninguém irá fazer coisas em seu nome para depois falar mal dele, porque será um tiro no pé. Será aquilo que, inclusive, ele adverte os discípulos que o próprio Satanás não poderá agir contra si próprio. Então, se eu estou agindo em nome de Jesus, eu não poderei falar mal dele, porque, afinal de contas, eu estou sob a autoridade do nome pelo qual eu intervim em alguma situação. Então, não poderei falar, porque aí vão dizer, bem, se você está falando mal contra Jesus, você acabou de realizar um prodígio, você acabou de realizar um sinal em nome de Jesus, e aí? Afinal de contas, você estará dando um tiro no pé. Então, neste sentido, o discipulado tem em vista uma realidade completamente nova. A realidade da reprodução daquilo que ouvimos da parte do mestre. E, para ouvir, é necessário que nos debrucemos sobre essa vontade. É necessário que nós vivamos com o mestre. E viver com o mestre na atualidade, uma das grandes propostas é ler a Escritura, procurar entendê-la e fazê-la conhecida. Então, aí a gente vai encontrar aquilo que, como catequista, a gente deve reproduzir. Antes do catecismo, antes das possíveis reuniões que poderemos ter planejado para os nossos catecúmenos ou catequizandos, é imperativo, é fundamental que nós já tenhamos a fundamentação bíblica daquilo que nós vamos falar. Então, pelo amor de Jesus, nosso Senhor, de mãos dadas, eu vou já me ajoelhar. Façam, pelo amor de Deus, o planejamento, mas façam esse planejamento sempre como tendo a primeira coisa, o quê? A Sagrada Escritura. Não pode ser outra coisa. Tem que ser a Sagrada Escritura. É verdade, a Sagrada Escritura, às vezes para as crianças, ou para jovens, ou mesmo para adultos que não tenham muita, podemos dizer, contato com a Sagrada Escritura, é também fundamental que você seja um bom intérprete da Sagrada Escritura. Que você possa ler o versículo, não leia de outro jeito, não, leia aquilo que está escrito. Esses favorecimentos mais novos sempre dizem assim, não, leia uma forma mais que a pessoa possa compreender. Não, porque aí a gente pode deturpar o texto. Leia do jeito que o texto está e depois você explica. Você faz a compreensão. Mas vai fazer com que a pessoa tenha um contato, eu falo pessoa, claro, a criança, o jovem, o adulto, o idoso, enfim, as pessoas que são colocadas para que vocês possam fazer esse bonito trabalho de catequese em contato com o texto da palavra de Deus. E que ele comece a pensar neste texto tal como ele está. Porém, melhor explicado por você. Olha, esse versículo significa isso, nos aponta este caminho, nos aponta que devemos viver desse jeito. Essa parábola, as parábolas até são muito boas de serem trabalhadas com os nossos catequizandos. Então, uma das primeiras noções que deveremos ter como discípulos, uma vez catequistas que somos, é eu não posso adulterar o texto bíblico. Não posso. Eu tenho que ser servidor dessa palavra. E uma vez servidor dessa... Pois não. Por isso que é importante fazer a leitura orante, né? Porque primeiro você leu o texto como ele realmente está.
Aí, para cada etapa, você vai usar, né, uma linguagem, né, para despertar Exatamente. dele, né? Aí Por isso você vê o texto tal como ele é, né? Isso, exatamente. Então, mais do que nunca, a Aldaci, que é expert, graças a Deus, na questão da leitura orante, ela, não é? Então, tem outras pessoas em nível da arquidiocese, graças a Deus, que são muito, muito bons nisso, né? Então, a gente pode estar fazendo isso acontecer. A Aldaci, ela tocou num ponto nevrálgico para essa questão da palavra. Alexio é fundamental. A leitura orante da palavra de Deus. Primeiro eu leio, depois eu vou meditar, depois eu vou orar, depois eu vou contemplar, para que no final eu desemboque numa ação. Então, isso é fundamental. Se eu levo as crianças, os jovens, os adultos, dentro daquele meu encontro de catequese, na verdade, formular uma catequese orante com a palavra de Deus, vai ficar melhor. Eu me lembro, não sei, talvez uma ou outra pessoa de vocês tenha conhecido um franciscano muito famoso e que foi professor também do ICESP, aqui em Teresina, que era Frei Eduardo. Frei Eduardo, ele, pronto, conheceu, Aldes, era alemão, mas ele sempre dizia que é muito bom colocar o texto bíblico dentro de uma moldura. A partir dessa moldura, que normalmente é uma história, que normalmente é uma... Então, você vai ler o texto bíblico e depois você vai colocar numa história esse texto. Então, você vai... Ou você inventa essa história, ou você atira da realidade, que vai ficar até bem melhor. E nisso você vai executar aquilo que é próprio do discípulo, que é o quê? A reprodução exata daquilo que o mestre quer dizer para o discípulo. Então, por isso que é necessário ler, por isso que é necessário aprofundar, porque mais do que nunca, como dizia Frei Eduardo, é imperativo, é de verdade fundamental, essencial, que eu emoldure o meu quadro. É claro, para quem conhece o método da Lexio Divina, da leitura orante da palavra de Deus, vai lembrar muitas vezes que a meditação, na verdade, é isso. A meditação é eu emoldurar esse quadro da palavra de Deus. Só que muitas vezes, pela leitura orante ser de forma individual, pessoal, embora eu a possa fazer também de forma pública, é importante que você leve aqueles que escutam e veem a essa realidade, também discipular, porque a palavra, ela não se finda no catequizando ou no catecúmeno. Em outras palavras, ela não vai terminar a sua ação neles, ela vai continuar, vai para a família deles, vai para os amigos deles, e assim as ramificações da palavra vão adentrando na nossa sociedade. Então, era isso que Jesus queria ao formar discípulos. Ele queria pessoas que pudessem estar abertas à ramificação, a jogar as sementes, a fazer com que a semente acontecesse. Na verdade, essa é a principal noção que a gente vai ter acerca do discipulado. Porque, afinal de contas, os discípulos de Jesus, eles vão ter características muito próprias. Esses discípulos de Jesus no Novo Testamento, primeiro, deverão ser chamados. Todos são chamados. Então, eles, ao participarem da catequese, já tiveram também o seu chamado e aderiram a isso. Se num primeiro momento, de uma forma impositiva, ele foi imposto a eles por um pai, por uma mãe, por um responsável, não importa. O interessante é que eles tiveram uma vocação.
E essa vocação nos vem de onde? Nos vem de Deus. Eu até coloco aqui que nessas mesmas características, embora normalmente fosse muito próxima essas características dos doutores da lei ou dos fariseus propriamente ditos, Jesus tinha de verdade, embora fossem próximas, mas Jesus tinha exigências muito próprias, únicas. Por exemplo, no caso da vocação, o que conta para se tornar discípulo não são aptidões intelectuais, nem mesmo morais, e sim um chamado, que é a iniciativa de Jesus. Se poderia dizer, não, os discípulos serão escolhidos por Jesus porque eles são capazes de tal coisa. Não. O discípulo será discípulo porque Jesus o chamou. E ponto final. Não é porque eles tivessem aptidões. Muitos deles até sem aptidões. O que não dizer, por exemplo, de Judas Iscariotes. Jesus o chamou. E não o chamou para ser traidor, não. Não pensemos isso. Jesus chamou Judas para ser um dos discípulos. Foi a opção pessoal de Judas que o distanciou do seu mestre. E ele, deixando de ouvir a voz do seu mestre, começou a ouvir a sua própria voz e começou a ouvir a voz daqueles que estavam ao seu redor. No caso, a própria sociedade de sua época, que via no Messias a possibilidade de revolução contra o Império Romano. Então, foi pelo possível distanciamento que ele foi tendo com seu mestre, talvez por um déficit de caráter sério, isso começou a acontecer na vida de Judas. Então, ele se distancia ao seu modo do mestre, embora estando com ele, estava distante dele. Então, não é só estar com Jesus. Estar com Jesus é necessário, porém, é estar aberto a Jesus. Lembrem-se do que eu já lhes tinha dito antes. Não é o encontro com Cristo que vai me favorecer ser discípulo. Não. Isso também é necessário, mas não é a única coisa. Eu preciso me abrir àquilo que Jesus me quer dizer, àquilo que Jesus me quer formar. Senão, eu não serei bom discípulo. Então, Jesus chamava. Quantos relatos a gente vai ver em relação à questão da vocação? É claro que é o próprio Pai, como a gente vê, que vai fornecer esses discípulos a Jesus. Em últimas palavras, numa palavra, melhor dizendo, o Pai fornece esses discípulos a Jesus. Embora sejam chamados por Jesus, mas segundo João, lá no capítulo 6, versículo 39, também no capítulo 10, versículo 29, a gente vai ver essa realidade. A realidade de que o Pai, de uma forma muito especial, chama esses discípulos ao seguimento do seu Filho. Chama esses discípulos. O Pai os atrai. Uma outra coisa que é própria é a vinculação pessoal a Jesus. Para se tornar discípulo de Jesus, não é necessário ser um homem superior, ser uma pessoa maior, melhor. Com efeito, o relacionamento que liga o discípulo ao mestre não é exclusivamente nem mesmo de ordem intelectual. Jesus simplesmente diz, segue-me. E ao dizer segue-me, o discípulo se vincula a Jesus. Primeira coisa, a vocação. Jesus chama aqueles que ele quer. Não é outra, ele chama quem ele quer. Quem ele não quer, não chama. Quis, chamou. Não quis, deixou ali de lado. Algumas pessoas, por exemplo, foram chamadas por Jesus e podem não ter querido, como, por exemplo, o homem
que vimos no Evangelho na vez passada, em que ele tinha muitas posses, foi chamado por Jesus, viu que não poderia corresponder de modo autêntico àquilo que Jesus estava querendo naquele momento e saiu entristecido, não fez o seguimento de Jesus. Embora Jesus o tivesse olhado com amor e o chamado, depois vem e segue-me. Jesus fez esse chamado aí. Mas era necessário que houvesse o quê? Houvesse uma conformação, é essa palavra. Que o discípulo conformasse a sua vontade à vontade do seu mestre. Era preciso que acontecesse isso. Se o discípulo não conformasse a sua vontade à vontade do mestre, ele não estaria mais apto ao seguimento, logo ao discipulado. Não estaria. Ele estaria apto, então, a quê? A sair do grupo, a ir embora. Muitos discípulos, assim, às vezes, faziam. Porém, como não foram eles, os discípulos, que escolheram o seu mestre, no caso de Jesus, mas foi Jesus que os escolheu, embora talvez muitos deles tivessem até uma certa inclinação ao seguimento de Jesus, mas foi Jesus que os convidou, foi Jesus que os chamou. E isso faz toda a diferença. Então, deveriam estar ligados ao seu mestre. E, obviamente, a gente vai ver que o destino, o discípulo de Jesus, chamado a partilhar do próprio destino do mestre. Ora, isso é próprio do discipulado de Jesus. Eu dizia, inclusive, para vocês, que o discípulo não é somente aquele que foi chamado por Jesus. Não. É aquele que está disposto a ter o mesmo destino do seu mestre. A ter o mesmo destino do seu mestre. Qual foi o destino do mestre? A cruz. Então, o discípulo também deverá, todo dia, tomar a sua cruz e seguir o mestre. Então, aí vai estar uma outra grande novidade característica. Primeira grande característica do discípulo de Jesus, a vocação. Ele chama quem ele quer. Jesus chama quem ele quer. A segunda, a conformação da vontade do discípulo com a vontade do mestre. E a terceira, está aberto ao mesmo destino de Jesus. Em outras palavras, o discípulo é aquele que terá o mesmo destino do seu mestre. A cruz e a ressurreição. Então, isso faz do discipulado unido a Jesus um discipulado específico, um discipulado próprio, um discipulado que poderemos dizer que se permeia de uma outra visão. Nesse mês missionário, se torna de verdade muito necessário que nós nos compreendamos sempre como discípulos. Ouvimos a voz do Mestre, através de onde? Principalmente da sua palavra, da vivência litúrgica, da sua palavra. Depois, pretendemos fazer essa palavra compreensível a outros. Então, para isso, nós deveremos sempre estar em contato com esta palavra. Uma vez em contato com esta palavra, nós que fomos chamados pelo Mestre, teremos uma missão. E essa missão será principalmente uma missão de realizar a vontade do nosso Mestre de maneira consensual com todos aqueles que nós encontrarmos. Em outras palavras, a missão dos discípulos é fazer outros discípulos do Mestre. Então, o que é a grande missão do catequista, do padre, do santo padre, do senhor arcebispo, Dom Jacinto? Qual é a grande missão nossa? A evangelização e a catequese. Que se resumem em quê? Que se resumem em torná-los também igualmente discípulos. É isso. Eu, se sou discípulo de verdade, devo formar novos discípulos e fazer com que outros também sigam Jesus. Porque aquilo que eu vi de bom em Jesus,
eu quero para as outras pessoas também. Não sou egoísta, não sou o cão em forma de gente. Eu tenho que querer que as pessoas queiram também essa mesma coisa boa que a gente experimentou. A nossa vida de catequese, os nossos encontros com as crianças, com os jovens. Eu vou querer que eles não tenham uma vida qualquer. Eu vou querer que eles tenham uma vida próxima de Jesus. Tenham uma vida unida a Jesus. E isso faz a diferença. Por quê? Porque assim como o meu destino foi mudado no destino do meu Senhor, é isso que se diz, a dignidade do discípulo é ter o mesmo destino. Como é que dizia Pedro, segundo a tradição, isso não está escrito na Escritura, mas segundo a tradição, se diz que ele disse para os seus algozes no final da vida: eu vou ser crucificado, mas eu não sou digno de morrer do jeito que o meu Senhor morreu. Aí eles invertem a cruz, eles mudam a cruz de cabeça para baixo para que ele morresse de outra forma. Assim nos diz a tradição. Ora, ter o destino do Mestre, ser martirizado, derramar o sangue, sofrer. Menina, é isso que a gente vai ter na vida. Não adianta pensar que a nossa vida vai ser mar de rosas. Se formos discípulos de verdade, a nossa vida terá sofrimentos. E sofrimentos tais quais nosso Senhor teve. Então, é necessário que a gente compreenda essa história de uma maneira bem clara, bem precisa, para que a gente se dê conta dessa realidade, que não é fácil que nós a tenhamos na vida. Vocês estão compreendendo? Há alguma dúvida? Vamos tirar alguma dúvida, alguma dificuldade que possamos ter. Padre Fabrício, hoje o senhor se superou. Foi fantástico, maravilhoso. A gente entendeu direitinho o papel do catequista. Você é minha irmã, então é suspeita de dizer. Não, mas foi maravilhoso demais. Estou encantada. Você foi fantástico. Eu penso que mais do que nunca, isso é fundamental. A gente sempre lembrar que, seja a missão que tivermos, mas nós sempre somos discípulos. Mas sabe que o que eu gostei mais, nos deu a esperança, foi o que o senhor falou, lá bem mais ou menos no meio, que o senhor disse que a gente vai preparado por Deus e que a gente age segundo Ele, não é porque a gente quer, mas porque Deus toma de conta quando a gente se entrega, né? Mais ou menos isso que o senhor falou. Isso. Aí tira um pouco a responsabilidade da gente. Não é assim, como é que eu quero dizer? É que a gente fica mais confiante, porque a gente sabe que a gente está se entregando e que Deus está agindo em nós, né? A gente está dando toda a liberdade a Deus da gente falar, dele falar por nós, não é a gente falar por ele, mas dele falar através de nós. Foi muito encantador. Isso, maravilhoso. De uma certa forma, gera para nós uma certa satisfação. Qual seria? A satisfação de que nós estamos fazendo um trabalho, a princípio, que não é nosso. E que o principal interessado em que este trabalho dê certo é Deus, que nos chamou. Se nós estamos na catequese, se nós temos nossas dificuldades, se nós estamos numa paróquia, temos nossas dificuldades, se nós estamos na vida leiga, religiosa, sacerdotal, temos a nossa dificuldade, a gente vai lembrar do seguinte: bem, Jesus também teve dificuldades, não foram pequenas, foram grandes. Jesus também foi levado a cabo nas dificuldades, inclusive até a morte, como diz São Paulo, a morte de cruz. Então, não esperemos que tenhamos 100% do nosso trabalho reconhecido,
Não esperemos que, de alguma forma, alguém nos traga flores. Não esperemos que, de alguma forma, sejamos louvados ou agradecidos. Não. Isso poderá até vir a acontecer, mas de forma circunstancial. Isso não é sempre que acontecerá. Às vezes, Deus nos dá um pouco dessas consolações, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, em que, inclusive, começamos o mês de outubro com o dia a ela dedicado. Então, ela dizia que justamente quando Deus lhe favorece saber que suas preces foram ouvidas, isso é uma consolação. Então, nós, às vezes, poderemos ter o reconhecimento disso, mas não é sempre que irá acontecer. Pelo contrário, na maioria das vezes levaremos patadas. Na maioria das vezes levaremos, como dizia minha avó, bordoadas. Já ouviram a expressão, né? Então, bordoadas. Na maioria das vezes vão querer passar rasteira na gente. O importante é que nós não nos deixemos abalar por isso. A nossa missão não pode ser quebrada ou quebrantada a partir destas perseguições. Olhemos para Jesus, nosso Senhor. Olhemos para como trataram os profetas. Como foram tratados? Foram acolhidos? Foram abraçados? Foram levados em carros de bombeiro para cima e para baixo, sendo mostrado nas cidades? Não. Foram rejeitados, foram apedrejados, foram crucificados, foram martirizados das mais diversas formas, horrendas de se pensar, jogados às feras, queimados, cortados ao meio, como no caso do profeta Isaías. Enfim, a gente vai ter milhões de situações que tornam estas vidas entregues a Deus, vidas que eram seguidoras de Deus. E é claro que em Jesus isso toma um referencial até bem maior, porque nós o reconhecemos como Messias esperado. Então, mais do que nunca, só queria deixar claro a vocês esta realidade. Nós, de forma nenhuma, deveremos esmorecer. O dar, muitas vezes, a outra face acontece nisso. Vão nos chatear na catequese, vão nos chamar disso, daquilo, vão dizer que nós não estamos agindo de forma correta. Menino, vai surgir tanta coisa que vai querer nos tirar da catequese ou do serviço que nós estamos realizando à igreja. Mas eis a questão, não é por nós. E não digo porque eu não sinto, pelo contrário, eu sinto também muito, né? Ao longo da minha vida, seja de padre ou antes de religioso, a gente sofre muito, não é pouco não, é muito. Seja um sofrimento físico, quando a gente até fica doente por causa disso, doente fisicamente, seja uma postura de uma tortura espiritual, até mesmo psicológica. A gente se vê profundamente psicologicamente abalado frente a essas situações. Por exemplo, eu já tive a chance de ficar deprimido por causa disso. Eu já era ansioso por natureza. Sempre digo que quando Nosso Senhor foi distribuir a ansiedade, eu já estava 2 dias na fila esperando a ansiedade. Então, eu já sou ansioso, e aí essa ansiedade vem, as depressões vêm, é claro, tudo isso são podemos assim dizer, torturas psicológicas pelas quais a gente passa. Mas, na fé, se confiando em Jesus, nosso Senhor, a gente vai se entregando e dizendo, Senhor, me ajuda, que ainda não terminei a minha carreira, no caso, a carreira quer dizer a corrida que eu tenho para fazer, ainda não terminei, então, se o Senhor me dá ainda uma chancezinha de correr mais um pouco, quero correr com a tua mensagem. Então, isso é fundamental. Não podemos, de jeito nenhum, deixar de lado. Então, se tiverem dificuldades, se aquele menino na minha sala se chama José e ele é o cão em forma de gente, ele pode ser a minha cruz. Se não for ele, aquele jovem que tem dificuldades,
ou às vezes pode ter até tendência ao suicídio, às vezes pode ser cruz na vida da gente. Então, é interessante que nós nos percebamos como pessoas que vão ser amaldiçoadas por causa de Jesus. Mas Jesus, no seu amor, nos abençoará, nos livrará de todo mal. Conosco estará, a exemplo do próprio Deus, que também nos dá esta mesma promessa e que se realiza na vida da gente. O discípulo é chamado, o discípulo recebe uma missão pela palavra, o discípulo é enviado, é mandado com a missão. O discípulo tem que desenvolver a missão para trazer os frutos da missão e entregá-las nas mãos do Senhor. Está aqui, Senhor, os meus frutos. Está aqui, o Senhor me deu 2 talentos, o Senhor me deu 2 talentos, eu trouxe mais 2. O Senhor me deu 10 talentos, eu trouxe mais 10. E tu, servo? Não, eu fiquei sabendo, eu preferi enterrar o meu talento. Eu preferi enterrar minha moeda. Eu sei que o Senhor... Então, eu fiquei com medo e está aqui o que ele tem. Servo mau. Servo mau. Tu sabias que eu era uma pessoa exigente. Por que pelo menos não colocaste a moeda num banco para gerar juros, para que tu depois me viesses dar? Não, vá embora daqui. Se aparte de mim, servo mau e preguiçoso, diz o Evangelho. Então, não queremos ser chamados assim. Mas com o nosso trabalho, com o nosso esforço, muitas vezes com as nossas dores de cabeça, com os nossos cansaços físicos, com as nossas dificuldades de saúde, familiares, a gente engole e diz: Senhor, muito obrigado, porque a mim foi dado ser discípulo. Amém? Amém, Padre. Amém. Maravilhoso. Coisa boa estar com vocês não imaginam quanto. E principalmente sabendo que vocês já estão aos poucos voltando, também, se Deus quiser, a gente vai também estar vendo a possibilidade, vou falar com a Aldeci, com todo mundo de direito, para a gente poder retomar no momento adequado, ok? Vamos então encerrar o nosso encontro. Eu vou rezar o Pai Nosso, a primeira parte dele, e vocês rezam a segunda parte com o Pão Nosso, tá certo? Pedindo a Nosso Senhor que Ele nos ajude sempre nesse mês missionário a compreendermos o nosso jeito de ser discípulo. Terezinha, que eu falava sobre ela, dizia que ela procurava o jeito dela ser missionária, porque, afinal de contas, ela queria ser missionária mesmo de pregar o evangelho às outras nações, mas Deus a chamou para uma outra coisa. E ela, lendo São Paulo, descobriu um jeito bom de fazer isso, e de ser tudo aquilo que ela queria. Era sendo amor, era vivendo esse amor dentro do seu convento. E assim ela fez, e com 24 anos de idade, após apenas 9 anos de vida comunitária interna no Carmelo, ela se tornou padroeira das missões e doutora da igreja. Veja só o que é que Deus pode fazer com uma pessoa que quer, de verdade, realizar a sua vontade. Vamos então pedir a Nosso Senhor que nos ajude. Rezo a primeira parte e vocês a segunda parte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Não Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, Rogai Rogai por nós. e que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Um abraço grande. Qual coisa boa estar aqui. Obrigada, Padre. Outro, muito Padre obrigada. Até outra Fabrício. vez, se Deus quiser.